A senilidade e as células cerebrais. Krishnamurti. Gostaria de conversar com você, e talvez também com Narayan, sobre o que está ocorrendo com o cérebro humano. Temos uma civilização que é altamente refinada, mas, ainda assim, ao mesmo tempo bárbara, onde o egoísmo se veste com todos os tipos de roupagens espirituais. Bem no fundo, contudo, há um egoísmo aterrorizante. O cérebro do homem vem evoluindo por milénios e milénios. No entanto, atinge esse ponto divisório e destrutivo que todos conhecemos. Pergunto-me, então, se o cérebro humano, não um cérebro específico, mas o cérebro humano, está se deteriorando. Será que está realmente num declínio lento e constante? Ou será que é possível a alguém, durante a vida, realizar no cérebro uma total renovação frente a tudo isso? Uma renovação que seja prístina, original e impoluta. Estive pensando sobre isso e gostaria de discutir o assunto. Penso que o cérebro humano não é um cérebro particular, não pertence a mim nem a ninguém. Foi o próprio cérebro humano que evoluiu em milhões de anos e, nessa evolução, acumulou uma quantidade extraordinária de experiências, conhecimentos e todas as crueldades, vulgaridades e brutalidades do egoísmo. Existe alguma possibilidade de que ele se descarte disso tudo e se transforme em outra coisa? Porque, aparentemente, o cérebro funciona através de padrões. Seja ele um padrão religioso, científico, comercial ou familiar, está sempre operando, funcionando em pequenos círculos estreitos. Esses círculos chocam-se uns com os outros e não parece haver um fim para isso, o que, então, interromperá essa formação de padrões, de modo que não se volte a cair em padrões novos e que, em vez disso, todo o sistema de padrões, seja ele agradável ou desagradável, seja demolido. Afinal de contas, o cérebro sofreu muitos choques, desafios e pressões, e se ele não for capaz de se renovar ou de rejuvenescer, há muita pouca esperança. Você entende? David Bohm. Veja bem, pode ocorrer uma dificuldade. Se você está pensando na estrutura cerebral, não podemos penetrar fisicamente nessa estrutura. Como vocês sabem, isto é um diálogo entre David Bohm, Krishnamurti e pessoas da plateia. Quando eu me referir a David Bohm, será como Di, Krishnamurti como Ki e pessoa da plateia. Interrogante. Prosseguindo. Ki, fisicamente não podemos. Eu sei disso. Nós já discutimos o assunto. Então, o que o cérebro deve fazer? Os especialistas podem observá-lo, podem examinar o cérebro de um cadáver, mas isso não resolve o problema, certo? Di, não. Ki, então o que deve um ser humano fazer se ele sabe que não pode se transformar a partir de fora? O cientista, o especialista em cérebros e o neurologista explicam muitas coisas, mas suas explicações e investigações não solucionarão o problema. Di, bem, não há qualquer evidência de que possam fazê-lo. Ki, nenhuma evidência. Di, algumas pessoas que fazem biofeedback acham que podem influenciar o cérebro ligando um instrumento aos potenciais elétricos no crânio, o que lhes permite visualizá-los. Pode-se também alterar o ritmo cardíaco, a pressão sanguínea e outras coisas. Essas pessoas criaram a esperança de que algo podia ser feito. Que, porém, não estão tendo sucesso. Di, não estão indo muito longe. Que, e não podemos esperar por esses cientistas e biofeedbackers, para resolver o problema. O que faremos então? Di, a próxima pergunta é se o cérebro pode ter consciência da sua própria estrutura. Que, pode o cérebro ter consciência do seu próprio movimento? E pode ele, além de estar consciente de seu próprio movimento, ter energia suficiente para romper todos os padrões e afastar-se deles? Di, você tem de perguntar até que ponto o cérebro é livre para romper os padrões. Que, o que você quer dizer com isso? Di, veja, se você começa afirmando que o cérebro está preso a um padrão, ele também poderia não estar. Que, mas aparentemente está. Di, até onde podemos perceber, ele não pode estar livre para escapar. Pode não ter o poder. Que, é isso que eu disse. Energia insuficiente, poder insuficiente. Di, sim, ele pode não ser capaz de empreender a ação necessária para sair.
Que, desse modo, ele se tornou o seu próprio prisioneiro. E então? Di, então, é o fim. Que, é isso o fim? Di, se isso for verdade, então isso é o fim. Se o cérebro não puder escapar, talvez as pessoas escolham alguma outra maneira de resolver o problema. Narayan. Quando nos referimos ao cérebro, num certo sentido, ele não está ligado aos sentidos e ao sistema nervoso. O feedback está ali. Há outro instrumento ao qual o cérebro esteja ligado e que tenha um efeito diferente sobre o cérebro? Que, o que você quer dizer com isso? Algum outro fator? Narayan. Algum outro fator no próprio sistema humano? Pois, evidentemente, o cérebro nutre-se através dos sentidos, mas nem mesmo isso é suficiente. Há algum outro fator interno que forneça energia ao cérebro? Que, quer discutir isso, o cérebro está constantemente ocupado com vários problemas, com a permanência, com o apego e assim por diante. Ele está constantemente num estado de preocupação. Isso pode ser um fator central. E se ele não estiver ocupado, torna-se-á preguiçoso? Se não estiver ocupado, poderá manter a energia necessária para romper os padrões? Di, o que interessa em primeiro lugar é que se o cérebro não estiver ocupado, alguém poderá pensar que ele ficará indolente. Que ficar preguiçoso e tudo mais. Não quero dizer isso. Di, se você quer dizer não ocupado, mas ainda assim ativo, que, naturalmente, é isso que eu quero dizer. Di, então temos de penetrar no que é a natureza da atividade. Que, sim, esse cérebro está muito ocupado com conflitos, esforços, apegos, temores e prazeres. E essa ocupação dá ao cérebro sua própria energia. Se ele não estiver ocupado, tornar-se-á preguiçoso, drogado e perderá, por assim dizer, sua elasticidade? Ou poderia esse estado desocupado fornecer ao cérebro a energia necessária para romper os padrões? Di, o que o faz dizer que isso poderia acontecer? Estivemos discutindo em outro dia que quando mantemos o cérebro ocupado com a atividade intelectual e o pensamento, ele não se deteriora nem encolhe. Que, desde que esteja pensando, movendo-se e vivendo. Di, pensando de maneira racional, nesse caso, ele permanece forte. Que, sim, também é aí que eu quero chegar. Ou seja, que enquanto ele estiver funcionando, movendo-se, pensando de modo racional, Di, ele permanecerá forte. Se ele começar um movimento irracional, ele colapsará. E também, se ficar preso numa rotina, ele começará a morrer. Que, exatamente, isso ocorrerá se o cérebro ficar preso a qualquer rotina, à rotina da meditação ou à rotina dos padres. Di, ou ao dia-a-dia da vida do fazendeiro. Que, do fazendeiro, etc. E ele gradualmente se tornará entorpecido. Di, não apenas isso, mas ele também parece encolher. Que, encolher fisicamente? Di, será que algumas células morrem? Que, encolher fisicamente e o oposto disso é a eterna ocupação com tarefas. Por alguém que executa um trabalho de rotina, pensando, pensando, pensando. E acreditamos que isso também evita o encolhimento. Di, certamente a experiência parece comprovar isso, a partir de medições realizadas. Que, sim, isso de fato ocorre, exatamente. Di, o cérebro começa a encolher numa certa idade. Isso é o que eles descobriram, assim como os músculos começam a perder sua flexibilidade quando o corpo não é usado. Que, então, façamos bastante exercício. Di, bem, eles dizem para exercitarmos tanto o corpo como o cérebro. Que, sim, se ele ficar preso a qualquer padrão, qualquer rotina, qualquer diretriz, ele encolherá. Di, vamos estudar o que faz encolher. Que isso é razoavelmente simples, é repetição. Di, a repetição é mecânica e de facto não usa toda a capacidade do cérebro. Que já se observou que as pessoas que passaram anos e anos meditando são as mais apáticas sobre a Terra. E isso, através de ampla evidência, também se aplica aos juristas e aos professores. Narayan. Sugeriu-se que o pensamento racional adia a senilidade, mas o próprio pensamento racional pode, às vezes, se tornar um padrão. Di, talvez, o pensamento racional exercido numa área estreita poderá se tomar também uma parte do padrão. Que, claro. Di, mas há alguma outra maneira que podemos abordar isso? Di, vamos, porém, esclarecer primeiro as coisas a respeito do corpo. Veja, se alguém exercita bastante o corpo, este permanece forte, mas isso pode se tornar mecânico. Que, sim, Di, e consequentemente teria um efeito negativo. Narayan,
E a respeito dos diversos instrumentos religiosos tradicionais, yoga, tantra, kundalini, etc., que sei, ou eles devem causar o encolhimento por causa do que está acontecendo. Tomo o yoga como exemplo. Ele não era vulgarizado, se é que posso usar essa palavra. Mantinha-se estritamente entre poucas pessoas que não estavam preocupadas com Kundalini e tudo o resto. Estavam, isto sim, interessadas em levar uma vida moral, ética, supostamente espiritual. Veja, quero chegar à raiz disso. Penso que há algo relacionado com isso. Parece que antes o homem estava organizado em comunidades, vivia perto da natureza e não era possível viver numa rotina. Não era. Mas isso era completamente inseguro. Estamos dizendo, então, que o próprio cérebro se torna extraordinariamente vigoroso, não ficando preso a um padrão, se ele viver num estado de incerteza sem se tornar neurótico? Penso que fica mais claro quando você diz sem se tornar neurótico. A certeza se transforma então numa forma de neurose. Mas preferiria que o cérebro vivesse sem ter certeza, sem exigi-la, sem reclamar um determinado conhecimento. Estamos dizendo então que o conhecimento também debilita o cérebro? Sim, quando é repetitivo e se torna mecânico. Mas e o conhecimento em si? Bem, temos de tomar muito cuidado com isso. Penso que o conhecimento tem uma tendência a se tornar mecânico. Quer dizer, ele se torna estável, mas não podemos estar sempre aprendendo, entende? Mas aprendendo a partir de um centro, aprendendo através de um processo acumulativo. Aprendendo com algo fixo. Veja, aprendemos alguma coisa como sendo permanente e então aprendemos a partir daí. Se nós estivéssemos aprendendo sem manter qualquer coisa permanentemente estável, aprendendo e não acrescentando, podemos fazer isso? Sim, acho que em uma certa medida temos que nos desfazer do nosso conhecimento. Veja, o conhecimento poderá ser válido até certo ponto e então deixa de ser válido, passa a atrapalhar. Poderíamos dizer que a nossa civilização está desmoronando por causa do excesso de conhecimento, naturalmente, não nos descartamos do que está no caminho. Narayana, muitas formas de conhecimento são aditivas, a não ser que conhecemos a coisa anterior, não podemos fazer a coisa seguinte. Diria que esse tipo de conhecimento é repetitivo? Não, enquanto estivermos aprendendo. Mas se nós mantivermos algum princípio ou o centro fixo e dissermos que ele não pode mudar, então o conhecimento se tornará mecânico. Entretanto, suponha, por exemplo, que temos de ganhar a vida. As pessoas têm de organizar a sociedade e assim por diante e precisam do conhecimento. Mas nesse caso acrescentamos cada vez mais. Exatamente, também podemos nos livrar de algumas coisas. Naturalmente, outras ficam no caminho. Entende? Tudo está constantemente em mudança. Mas não estou-me referindo só a isso, e sim ao próprio conhecimento. Quer dizer, o conhecimento sem esse conteúdo? Sim, o conhecimento da mente. A mente que apenas deseja o conhecimento. É isso que está dizendo? O conhecimento pelo conhecimento? Sim, quero questionar toda a ideia de termos conhecimento. Mais uma vez, porém, isso não está claro, porque aceitamos que precisamos de algum conhecimento. Naturalmente, num certo nível. Então não está claro qual o tipo de conhecimento que você está questionando. Estou questionando a experiência que deixa o conhecimento, que deixa uma marca. Sim, mas que espécie de marca? Uma marca psicológica? Psicológica, naturalmente. Está questionando isso e não o conhecimento da técnica e da matéria e assim por diante, mas veja bem, quando usamos a palavra conhecimento por si só, ela tende a incluir o todo. Dizemos que o conhecimento num determinado nível é essencial, aí podemos acrescentar, subtrair e continuar mudando. Mas estou questionando se o conhecimento psicológico não é em si um fator de encolhimento do cérebro. O que você entende por conhecimento psicológico? Conhecimento sobre a mente? Conhecimento sobre a própria pessoa? Sim, conhecimento sobre a própria pessoa e viver nesse conhecimento e acumular esse conhecimento. Então se continuamos a acumular conhecimento sobre nós mesmos ou sobre os nossos relacionamentos. Sim, sobre relacionamentos. É isso? Diria que esse conhecimento ajuda o cérebro ou torna o cérebro um tanto inativo e faz com que ele encolha. Ele conduz o cérebro ao hábito. Sim. Mas deveríamos perceber o que há nesse conhecimento que causa problemas. Qual é esse conhecimento que causa tantos problemas? No relacionamento, esse conhecimento cria problemas.
D. Sim, ele atrapalha porque torna as coisas estáveis. Que, se tem uma imagem a respeito de alguém, esse conhecimento vai evidentemente impedir o nosso relacionamento. Transforma-se num padrão. D. Sim, o conhecimento sobre mim mesmo e sobre ele e como estamos relacionados forma um padrão. Que, e consequentemente isso se torna uma rotina e portanto perde a sua energia. D. Sim, e ocorreu-me que a rotina nessa área é mais perigosa do que a rotina, digamos, numa área de trabalho do dia a dia. Que, exatamente. D. E se a rotina no trabalho costumeiro pode fazer com que o cérebro encolha, nessa área então pode fazer alguma coisa pior, porque tem um efeito mais amplo. Que o cérebro, nas questões psicológicas, pode estar completamente livre desse tipo de conhecimento? Veja, sou um homem de negócios e entro no carro, num ônibus, num táxi ou no metro e fico pensando no que vou fazer, quem vou encontrar, que tem ligação com os meus negócios. Minha mente vive todo o tempo nessa área. Depois volto para casa, lá eu encontro a minha esposa e meus filhos, tenho relações sexuais e todo o resto. Isso também se torna um conhecimento psicológico a partir do qual eu atuo. Há então um conhecimento dos meus negócios e também um conhecimento com relação à minha esposa e às minhas reações no relacionamento. Os dois são contraditórios, a não ser que não os perceba e simplesmente continue. Se eu estiver consciente deles, isso se tornará um fator de perturbação. D. As pessoas também acham que isso é rotina. Elas se aborrecem e começam a se divorciar e então começa o círculo. D. Possivelmente esperam que, ao se ocuparem com outra coisa, deixarão de ficar aborrecidos. Que domingo, indo à igreja, etc. Qualquer escape é uma ocupação. Estou perguntando então se esse conhecimento psicológico não é um fator de encolhimento do cérebro. D. Bem, poderia ser um fator. Que ele é. D. Se o conhecimento da sua profissão ou habilidade pode ser um fator, então esse conhecimento psicológico é mais forte. Que, naturalmente, muito mais forte. Narayan, quando você se refere ao conhecimento psicológico, está fazendo uma distinção entre conhecimento psicológico e, digamos, conhecimento científico ou conhecimento concreto. Que, naturalmente, dissemos isso. Narayan, mas estou um pouco cauteloso com relação à alegação de que o conhecimento científico e outros tipos de conhecimento concreto ajudam a ampliar o cérebro, a torná-lo maior. Isso em si não leva a lugar algum, apesar de transferir a energia. Que o Dr. Boom tornou isso bastante claro. O pensamento racional se torna mera rotina e eu penso logicamente e, portanto, aprendi o truque disso, mas continuo a repeti-lo. Narayan. É isso que acontece na maior parte das formas de pensamento racional. Que, naturalmente. Penso que isso ocorre em função de nos defrontarmos com frequentes problemas. Que, naturalmente. Veja bem, os advogados poderão achar que seus cérebros durarão mais porque lidam sempre com problemas diferentes e, portanto, não podem pensar inteiramente de acordo com a rotina. Mas, espera um instante, poderão ter diferentes clientes com problemas diversos, mas estão atuando a partir de um conhecimento estável. Eles diriam que não totalmente, pois têm que procurar novos fatos e assim por diante. Não estou agindo completamente dentro da rotina, mas a base é o conhecimento, precedência, conhecimento a partir de livros e experiência com vários clientes. Mas então teríamos que dizer que ocorre uma outra degeneração mais sutil do cérebro e não apenas o encolhimento. Exatamente, é aí que quero chegar. Veja, quando nasce um bebê, as células cerebrais possuem muitas poucas conexões cruzadas. Aumentam gradualmente em número e então, quando uma pessoa se aproxima da senilidade, começam a regredir. Portanto, a qualidade dessas conexões cruzadas poderia estar errada. Se, por exemplo, nós as repetíssemos com excessiva frequência, tornar-se-iam estáveis demais. Narayan, estariam todas as funções cerebrais confinadas a formas racionais ou haveria algumas funções com qualidade diferente? Bem, sabe-se que uma grande parte do cérebro lida com o movimento do corpo, com os músculos, com vários órgãos e assim por diante, e essa parte não encolhe com a idade, embora a parte que lida com o pensamento racional, se não for usada, encolhe. Portanto, poderão existir outras funções que são totalmente desconhecidas, ou seja, sabemos realmente muito pouco a respeito do cérebro. O que estamos dizendo é que usamos apenas uma parte do cérebro. Há apenas atividade parcial, ocupação parcial, seja racional ou irracional. Mas, enquanto o cérebro estiver ocupado, tem de estar nessa área limitada. Concorda? O que acontecerá, então, quando não estiver ocupado?
podemos dizer que tenderá a passar a maior parte do tempo ocupado com um conjunto limitado de funções que são mecânicas e que isso produzirá uma degeneração sutil no tecido cerebral, pois qualquer coisa desse tipo o afetará. Que estamos dizendo que a senilidade é o resultado de uma maneira mecânica de viver, do conhecimento mecânico, de modo que o cérebro não tem liberdade nem espaço? Essa é uma sugestão. Isso não é necessariamente aceito por todas as pessoas que trabalham com o cérebro. Mostraram que as células cerebrais começam a morrer por volta dos 30 ou 40 anos a uma taxa constante, mas isso pode ser um fator. Não acho que as suas medições sejam tão boas que elas possam testar efetivamente como o cérebro é usado. Veja, essas são apenas medições aproximadas, feitas de forma estatística. Mas você quer insinuar que essa morte ou degeneração das células cerebrais ocorre em função de uma má utilização do cérebro? Isso mesmo, é aí que estou tentando chegar. Sim, e há um pouco de evidência da parte dos cientistas, embora pense que eles não sabem muito bem a respeito do assunto. Veja, os cientistas, os especialistas do cérebro, falando claramente, estão examinando as coisas do lado de fora. Não estão se colocando como cobaias e penetrando realmente no assunto. Em sua maior parte, sim, mas há aqueles que fazem biofeedback e que estão tentando atuar sobre si próprios de uma maneira bastante indireta. Sim, mas sinto que não temos tempo para tudo isso. É muito vagaroso e não é muito profundo. Vamos voltar, então, para a constatação de que qualquer atividade repetitiva dirigida no cérebro no sentido estreito, qualquer método, qualquer rotina, lógica ou ilógica, afeta efetivamente o cérebro. Compreendemos isso com muita clareza. O conhecimento num certo nível é essencial, mas o conhecimento psicológico a respeito de si próprio, a respeito das próprias experiências, etc., se transforma em rotina. As imagens que formo sobre mim mesmo, evidentemente, também se tornam rotina, e tudo isso ajuda a ocasionar um encolhimento do cérebro. Entendi tudo isso muito bem, e qualquer ocupação que não seja mecânica, não física, que não seja uma ocupação física acarreta o encolhimento do cérebro. Como esse processo poderá parar? E se ele parar, haverá uma renovação? Penso que alguns cientistas do cérebro duvidariam que as células cerebrais possam se renovar. E não sei se há qualquer prova contra ou a favor. Penso que elas podem se renovar. É aí que eu quero chegar. Então precisamos discutir isso. Narayan, está insinuando que a mente é diferente do cérebro? Que a mente é separada do cérebro? Não, exatamente. Você falou sobre a mente universal. Narayan, a mente, no sentido de que temos acesso a essa mente e que ela não é o cérebro. Considera isso uma possibilidade? Não estão acompanhando muito bem. Diria que a mente abrange tudo. Se ela abrange tudo, abrange o cérebro, as emoções, tudo isso. Se ela é totalmente completa, não divisível em si própria, há uma qualidade que é universal. Certo? Narayan, temos acesso a ela? Ninguém tem. Não podemos alcançá-la. Não podemos dizer que temos acesso a ela. Narayan, não estou-me referindo apenas ao acesso. Não a possuímos, mas não podemos possuir o céu. Narayan, não. O meu ponto é, há uma maneira de ficarmos abertos a ela e há uma função da mente através da qual o seu todo pode se tornar acessível? Penso que sim. Podemos chegar a isso daqui a pouco se pudermos nos apegar a esse ponto. Estamos perguntando agora se o cérebro pode se renovar e rejuvenescer sem qualquer encolhimento. Penso que sim. Quero abrir um novo capítulo e discutir isso. Psicologicamente, o conhecimento que o homem adquiriu está mutilando o cérebro. Os freudianos, os junguianos, os mais recentes psicólogos, os mais recentes psicoterapeutas, todos estão ajudando o cérebro a encolher. Desculpe-me, não pretendo ofender. Narayan, não, há uma maneira, então, de esquecermos esse conhecimento? Esquecer não. Percebo o que o conhecimento psicológico está fazendo e vejo o desperdício. Vejo o que acontecerá se eu seguir essa linha. É evidente, portanto, não sigo esse rumo. Desfaço-me completamente da análise. E esse é um padrão que aprendemos, não apenas dos mais recentes psicólogos e psicoterapeutas, mas também através da tradição de 1 milhão de anos de análise, de introspecção, ou de dizer eu devo e eu não devo. Isso está certo e aquilo está errado. Você conhece todo o processo. Pessoalmente não faço isso, de modo que rejeito todo o método. Estamos chegando num ponto que significa percepção direta e ação imediata. A nossa percepção é geralmente dirigida pelo conhecimento, pelo passado, que é o conhecimento, percebendo e a ação surgindo, atuando a partir disso.
Esse é um fator de encolhimento do cérebro, de senilidade. Há uma percepção que não esteja ligada ao tempo e uma ação que seja imediata. Estou-me fazendo entender? Quer dizer, enquanto o cérebro, que evoluiu no tempo, ainda estiver vivendo num padrão de tempo, ele estará se tornando senil. Se pudéssemos romper esse padrão de tempo, o cérebro sairia do seu padrão e outra coisa ocorreria. Narayana, como o cérebro rompe o padrão do tempo? Que vamos chegar lá, mas primeiro vamos ver se estamos de acordo. Bem, está afirmando que o cérebro é o padrão do tempo e talvez isso deva ser esclarecido. Penso que o que você quer dizer com a análise é uma espécie de processo baseado no conhecimento passado que organiza a nossa percepção e no qual damos uma série de passos para tentar acumular conhecimento sobre a coisa toda. E agora você fala que isso é um padrão de tempo e que temos de escapar dele. Que, se concordamos em que é assim, o cérebro está funcionando num padrão de tempo. Temos então de perguntar que outro padrão é possível. Mas espere. Que outro movimento é possível. Não. Vamos tentar primeiro entender isso, não apenas verbalmente. Vamos ver o que está efetivamente acontecendo. Que nossa ação, nosso modo de vida, todo o nosso pensamento está limitado pelo tempo ou surge com o conhecimento do tempo. Certamente nosso pensamento sobre nós mesmos, qualquer tentativa de nos analisarmos, de pensar sobre nós mesmos, envolve esse processo. Esse processo que pertence ao tempo. Certo? Narayana, essa é uma dificuldade. Quando você diz conhecimento e experiência, há uma certa força de energia coesiva ou força que o prende. E isso significa o quê? Aprisionamento pelo tempo? Narayana, aprisionamento pelo tempo e, portanto, o padrão de séculos, de milénios, está sendo repetido. Narayana, sim, mas estou dizendo que isso tem uma certa força coesiva. É claro, todas as ilusões possuem extraordinária vitalidade. Narayana, são muito poucos os que conseguem rompê-la. Olhe para todas as igrejas e veja que imensa vitalidade possuem. Narayana, não. Sem tocar essas igrejas, a vida pessoal tem uma certa força coesiva que mantém o indivíduo recuado e ele não consegue escapar dela. O que você entende por manter o indivíduo recuado? Narayana, ela tem uma atração magnética, ela nos puxa para trás. Não conseguimos nos libertar dela a não ser que tenhamos algum instrumento que nos permita agir. Vamos descobrir se há uma abordagem diferente para o problema. Quando vocês falam em um instrumento diferente, isso não está claro. A noção de instrumento em seu todo envolve tempo, porque se usamos qualquer instrumento, estamos realizando um processo. Tempo. É exatamente isso. Narayana, é por isso que eu uso a palavra instrumento. Quer dizer que se trata de algo eficaz. Porém, não tem sido eficaz. Pelo contrário, é destrutivo. Percebe então a própria verdade de sua destrutividade? Não apenas a teoria, a ideia, mas sua realidade? Se eu perceber, então o que ocorrerá? O cérebro evoluiu através do tempo e sempre funcionou, viveu, agiu, acreditou no processo do tempo. Mas se compreendo que tudo isso ajuda a tornar o cérebro senil, quando se percebe que isso é verdadeiro, qual é então o passo seguinte? Narayana, você está insinuando que a própria percepção de que isso é destrutivo é um fator de liberação? Sim. Narayana, e não há necessidade de um instrumento adicional? Não usa a palavra instrumento. Não há nenhum outro fator. Estamos preocupados em acabar com esse encolhimento e essa senilidade e em perguntar se o próprio cérebro, suas células e a coisa toda podem escapar do tempo. Não estou falando a respeito da imortalidade e de coisas desse tipo. O cérebro pode se afastar completamente do tempo? Caso contrário, a deterioração, o encolhimento e a senilidade são inevitáveis. E mesmo quando a senilidade não aparece, as células cerebrais se enfraquecem e assim por diante. Narayana, se as células cerebrais são materiais e físicas, de uma maneira ou de outra, elas acabam encolhendo com o tempo. Na verdade, isso não pode ser evitado. A célula cerebral, que é tecido, não pode ser imortal em termos físicos. Talvez a taxa de encolhimento pudesse ser bastante reduzida. Se uma pessoa vive um determinado número de anos e se seu cérebro começa a encolher muito antes de ela morrer, ela fica senil. Contudo, se a deterioração diminuísse, então
que não apenas diminuísse, senhor. Di, bem, se houvesse regeneração, que se o cérebro ficasse num estado de não ocupação. Di, penso que Narayana está dizendo que é impossível a qualquer sistema material durar para sempre. Que não estou falando a respeito de durar para sempre, embora eu não tenha a certeza de que ele não possa durar para sempre. Não. Isso é muito sério. Não estou brincando. Di, se todas as células se regenerassem no corpo e no cérebro, então a coisa toda prosseguiria indefinidamente. Que, veja, estamos hoje destruindo o corpo através da bebida, do fumo, dos excessos sexuais e de todos os tipos de coisas. Estamos vivendo da maneira mais insalubre possível, certo? Se o corpo estivesse com uma excelente saúde, que se mantivesse constante, o que significa sem emoções intensas, sem tensão, sem nenhum sentido de deterioração, com o coração funcionando normalmente, então, por que não? Di, bem, que, o que significa isso? Não viajar e todo o resto. Di, não se excitar. Que, se o corpo permanecer num lugar tranquilo, estou certo de que poderá durar um número bem maior de anos que atualmente. Di, bem, penso que isso é verdade. Sempre houve muitos casos de pessoas que viveram 150 anos em lugares tranquilos. Creio que isso é tudo de que você está falando. Você não está realmente sugerindo que algo pode durar para sempre, não é? Que o corpo pode então ser mantido saudável e como o corpo afeta a mente, os nervos, os sentidos e tudo isso, eles também podem ser mantidos saudáveis. Di, e se o cérebro for mantido na ação correta? Que, sim, sem qualquer tensão. Di, veja, o cérebro tem uma tremenda influência na organização do corpo. A glândula pituitária controla todo o sistema das glândulas do corpo. Todos os órgãos do corpo também são controlados pelo cérebro. Quando a mente se deteriora, o corpo também começa a deteriorar-se. Que, naturalmente, eles trabalham juntos. Que eles caminham juntos. Pode então esse cérebro, que não é meu cérebro, que evoluiu através de milhões de anos, que teve todas as espécies de experiências destrutivas ou agradáveis. Você quer dizer que ele é um cérebro típico, não um cérebro particular, específico de algum indivíduo? Quando você diz não o meu, você se refere a qualquer cérebro pertencente à humanidade, certo? Que qualquer cérebro. Eles são todos basicamente semelhantes. Que semelhantes. É isso que eu disse. Pode esse cérebro libertar-se de tudo isso, do tempo? Penso que pode. Talvez pudéssemos discutir o que significa estar liberto do tempo. Veja, inicialmente a sugestão de que o cérebro seja capaz de se libertar do tempo pode parecer louca, mas, evidentemente, todos nós sabemos que você não está querendo dizer que o relógio vai parar. Que ficção científica e tudo isso, a questão é o que significa, na verdade, estar psicologicamente livre do tempo. Que não existe amanhã. Mas sabemos que existe amanhã. Mas psicologicamente. Você pode escrever melhor o que quer dizer quando afirma que não existe amanhã. O que significa viver no tempo? Vamos abordar primeiro o outro lado. O que significa viver no tempo? Esperança, pensar e viver no passado e atuar a partir do conhecimento do passado, imagens, ilusões, preconceitos? Eles são todos uma consequência do passado. Tudo isso é tempo e está produzindo o caos no mundo. Bem, vamos supor que ainda não estivéssemos vivendo psicologicamente no tempo. Poderíamos ordenar nossas ações pelo relógio? É embaraçoso quando alguém diz que não vive no tempo, mas que tem um compromisso, entende? Naturalmente, ele não pode ficar sentado aqui para sempre. Então você diz que está olhando para o relógio, mas que não se estende psicologicamente para saber como se sentirá daqui a uma hora, quando o seu desejo estará satisfeito, etc. Estou apenas dizendo que o modo como vivemos agora está na esfera do tempo, e com isso trouxemos todos os tipos de problemas e sofrimento, correto? Sim, mas deveríamos esclarecer porque isso necessariamente produz sofrimento. Você está dizendo que quando se vive na esfera do tempo, o sofrimento é inevitável. Inevitável. Porquê? É simples. O tempo construiu o ego, o mim, a imagem de que do eu que é sustentada pela sociedade, pela educação, que foi construída através de milhões de anos. Tudo isso é o resultado do tempo e a partir daí que atuamos. Sim. Psicologicamente na direção do futuro, isto é, rumo a algum futuro estado de existência. Sim, o que significa que o sempre está sempre vindo a ser. Tentando tornar-se melhor. Melhor, mais nobre ou qualquer outra coisa. Então tudo isso, esse esforço constante de se tornar alguma coisa, psicologicamente
é um fator do tempo. Di, você está dizendo que o esforço de vir a ser, de se transformar, produz sofrimento? Que, obviamente, é simples, tudo isso é divisório, pois me separa dos outros, e desse modo você é diferente de mim. E quando eu dependo de alguém, e essa pessoa vai embora, eu me sinto solitário e infeliz. Tudo isso continua. Estamos dizendo assim que qualquer fator de separação, que é a própria natureza do self, deve inevitavelmente causar sofrimento. Di, você está dizendo que o self instala-se através do tempo e que ele então introduz a separação e o conflito e assim por diante? Mas que se não houvesse tempo psicológico, então talvez toda essa estrutura se fragmentaria e alguma coisa completamente diferente surgiria. Que, exatamente, é isso que eu estou dizendo. Portanto, o próprio cérebro romperia os seus laços. Bem, esse é o passo seguinte. Dizer que o cérebro irromperia para fora dessa rotina e talvez pudesse então se regenerar. Não é uma consequência necessária, mas poderia ocorrer assim. Que acho que é uma consequência lógica. Bem, seria uma consequência lógica o fato de que ele deixaria de degenerar. Que, sim. E você acrescentaria que, além disso, ele passasse a regenerar-se? Que você parece cético. Narayan, sim, porque toda a situação humana está limitada pelo tempo. Que sabemos disso. Narayan, a sociedade, os indivíduos, toda a estrutura. Que eu sei. Narayan, a coisa é tão poderosa que algo frágil não funcionará aqui. Que o que você entende por frágil? Narayan, sua força é tão grande que aquilo que poderia vencê-la precisaria de ter uma tremenda energia. Que, sim. Narayan, e nenhum indivíduo parece capaz de gerar energia suficiente para rompê-la. Que, mas você começou a olhar a coisa de maneira errada, se me permite lhe assinalar. Quando você usa a palavra indivíduo, você se afasta do fato de que o nosso cérebro é universal. Narayan, sim, admito isso. Que não há individualidade. Narayan, o cérebro está condicionado dessa forma. Que, sim, já examinamos tudo isso. Ele foi condicionado desse modo através do tempo. O tempo é condicionamento, certo? Não é o que o tempo tenha criado o condicionamento. É o próprio tempo o fator de condicionamento. E esse elemento temporal pode então não existir. Estamos falando a respeito do tempo psicológico, não do tempo físico comum. De que pode. Nós dizemos que o término do sofrimento surge quando o self, que é construído através do tempo, não está mais presente. Um homem que esteja efetivamente passando por uma agonia poderá rejeitar isso. Mas, quando ele sair desse estado, se alguém lhe mostrar o que está acontecendo e se ele estiver disposto a ouvir, a perceber a racionalidade e a sanidade da coisa e a não construir um muro contra ela, ele conseguirá sair daquela esfera. O cérebro estará fora dessa qualidade vinculada ao tempo. Narayan, temporariamente. Que, também aí, quando você usa a palavra temporário, isso significa tempo. Narayan, não. O que eu quero dizer é que o homem escorrega de volta no tempo. Que, não. Ele não pode voltar se perceber que existe alguma coisa perigosa, como uma cobra ou qualquer outro perigo. Ele não pode voltar para essa coisa. Narayan, essa analogia é um pouco difícil, porque a própria estrutura é esse perigo. Alguém poderá inadvertidamente escorregar para dentro desse perigo. Que, quando vemos um animal perigoso, há uma ação imediata. Ela pode ser o resultado do conhecimento e da experiência prévios, mas há uma ação imediata de autoproteção. Psicologicamente, porém, não estamos conscientes dos perigos. Se nos tornarmos tão conscientes desses perigos, como somos conscientes dos perigos físicos, haverá uma ação que não estará vinculada ao tempo. Sim, penso que poderíamos dizer que, enquanto nos fosse possível perceber esse perigo, saberíamos que nossa resposta a ele seria imediata. Mas, veja bem, se formos usar essa analogia do animal, ele poderá ser um animal que sabemos que é perigoso, mas poderá assumir uma outra forma que não reconhecemos como perigosa. Que, sim, haveria, portanto, um perigo de escorregarmos de volta se não percebêssemos isso, ou a ilusão poderia surgir sobre alguma outra forma. Que, naturalmente. Mas eu penso que você quer enfatizar principalmente o facto de que o cérebro não pertence a nenhum indivíduo. Que, sim, exatamente. E portanto não faz sentido afirmar que o indivíduo escorrega de volta. Que, não. Porque isso já nega o que você está dizendo. O perigo é, mais propriamente, o de que o cérebro possa escorregar de volta. Que o cérebro poderá escorregar de volta, por não ter percebido o perigo.
Ele não viu as outras formas de ilusões. O Espírito Santo tomando diferentes formas. Tudo isso é a verdadeira raiz do tempo. O tempo e a separação enquanto individualidade constituem basicamente a mesma estrutura. Naturalmente, embora isso não seja óbvio no início, eu me pergunto se percebemos isso. Talvez valha a pena discutirmos esse assunto, porque o tempo psicológico responde à mesma ilusão, à mesma estrutura que a individualidade. A individualidade é a percepção de ser uma pessoa que está localizada aqui em algum lugar, localizada e dividida. Dividida em relação às outras. Ela se estende até uma periferia, seu domínio se estende até uma periferia e ela então possui uma identidade que se estende pelo tempo. Ela não se consideraria um indivíduo se dissesse: hoje sou uma pessoa, amanhã serei outra. Parece então que entendemos por um indivíduo alguém que está ligado ao tempo. Penso que essa ideia de individualidade é uma falácia. Sim, mas muitas pessoas poderão achar difícil convencer-se de que isso é uma falácia. Há um sentimento comum de que, enquanto indivíduos, as pessoas existem desde o nascimento e talvez antes e continuam assim até à morte e possivelmente depois. Toda a ideia de ser um indivíduo é estar ligado ao tempo, certo? Evidentemente, estar ligado ao tempo psicológico e não apenas ao tempo do relógio. Sim, é disso que estamos falando. Assim, essa ilusão do que o tempo criou, a individualidade, pode ser rompida. Este cérebro pode entender isso? Penso que, como disse Narayan, existe um grande momentum no cérebro que o mantém rolando, sempre em movimento. Esse momentum pode parar? Narayan, a dificuldade está aqui. A codificação genética é intrínseca à pessoa. O indivíduo parece funcionar mais ou menos inconscientemente, acionado por esse momentum anterior e de repente vê, como num lampejo, alguma coisa verdadeira. A dificuldade, porém, é que essa visão pode funcionar apenas por um dia e o indivíduo é então apanhado novamente no antigo momentum. Sei disso, mas essa visão diz que o cérebro não será apanhado. Uma vez que a mente ou o cérebro está consciente desse fato, não pode voltar atrás. Como poderia? Narayan, deve haver uma outra maneira de impedi-lo de voltar atrás. Impedir? Não. Impedir também significa tempo. Você ainda está pensando em termos de impedimento. Narayan, impedimento no sentido de fator humano. O ser humano é irracional, certo? E enquanto ele funcionar irracionalmente, ele dirá de qualquer fator racional: recuso-me a vê-lo. Narayan, você está sugerindo que o próprio fato de ver impede que a pessoa escorregue de volta? Essa é uma condição humana? Talvez devêssemos nos aprofundar mais nessa questão sobre o impedimento. Ela pode ser importante. Narayan, há dois aspectos. Vemos a falácia de alguma coisa e o próprio fato de a vermos nos impede de escorregarmos de volta, porque percebemos o perigo disso. Falando de outra maneira, você está dizendo que não temos a tentação de escorregarmos de volta e, portanto, não precisamos ser impedidos. Se realmente percebemos a coisa, não há necessidade de impedimento consciente. Narayan, nesse caso, não somos tentados a voltar atrás. Não podemos voltar se, por exemplo, percebermos a falácia de toda a polícia religiosa. Ela estará terminada. A única dúvida que eu levanto é que talvez não consigamos reconhecê-la assim tão completamente em outra forma. Narayan, talvez apareça sob diferentes formas. E então seremos tentados outra vez. A mente está consciente, ela não é apanhada, mas você está dizendo que ela é. Narayan, sim, em outras formas. Espere, senhor. Dizemos que a percepção não está ligada ao tempo, que ela vê imediatamente toda a natureza do tempo. E isso quer dizer, usando uma boa palavra antiga, ter uma visão intuitiva sobre a natureza do tempo. Se essa visão intuitiva ocorrer, as próprias células cerebrais, que são parte do tempo, experimentarão uma ruptura, efetuarão uma mudança em si mesmas. Você poderá discordar e pedir que eu lhe prove. Direi que isso não é uma questão de comprovação, e sim da ação. Haja, descubra, experimente. Narayan, você também estava dizendo outro dia que quando a consciência está vazia de seu conteúdo, o conteúdo sendo o tempo, Narayan, que isso leva à transformação das células cerebrais. Sim, Narayan, quando você diz que a consciência está vazia de conteúdo, não há consciência
como nós a conhecemos. Narayan, sim, e você está usando a noção de visão intuitiva. Qual é a conexão entre as duas? Di, entre as duas o quê? Narayan, entre a consciência e a visão intuitiva. Você sugeriu, quando a consciência está vazia de seu conteúdo, que tenha cuidado. A consciência é agregada pelo seu conteúdo. O conteúdo é resultado do tempo. Di, o conteúdo também é tempo. Que, naturalmente, di, e ele também está em qualquer parte do tempo. E é, na verdade, agregado pelo tempo. Também está em qualquer parte do tempo. Mas se tivermos uma visão intuitiva disso, todo o padrão se desfaz, se rompe. A visão intuitiva não pertence ao tempo, nem à memória, nem ao conhecimento. Narayan, quem tem essa visão intuitiva? Que? Quem? Não. Simplesmente ocorre uma visão intuitiva. Narayan, ocorre uma visão intuitiva e então a consciência fica vazia de seu conteúdo. Que? Não. Senhor, não. Narayan, você está querendo dizer que o próprio esvaziamento do conteúdo é a visão intuitiva? Que? Não. Estamos dizendo que o tempo é um fator que formou o conteúdo. Ele o construiu e também pensa a respeito dele. Todo esse fardo é o resultado do tempo. A visão intuitiva de todo esse movimento, que não é minha visão intuitiva, provoca transformações no cérebro, pois ela não está ligada ao tempo. Di, você está dizendo que esse conteúdo psicológico é uma certa estrutura que existe fisicamente no cérebro e que, para esse conteúdo psicológico existir, o cérebro formou durante muitos anos muitas ligações entre as células que constituem esse conteúdo? Que, exatamente. Di, e há então um lampejo de visão intuitiva que percebe tudo isso e que não é necessário. Consequentemente, tudo isso começa a se dissipar e quando se dissipou, não há mais conteúdo. Depois, qualquer coisa que o cérebro faça será algo diferente. Que, vamos um pouco mais adiante, haverá então um vazio total? Di, bem, vazio de conteúdo. Mas quando você diz vazio total, quer dizer vazio de todo esse conteúdo interior? Que, exatamente, esse vazio possui uma tremenda energia, e ele é energia. Di, poderíamos dizer então que o cérebro, com todas essas ligações entrelaçadas, prendeu grande quantidade de energia? Que, isso mesmo, desperdício de energia. Di, e quando tudo isso começa a se dissipar, essa energia está ali? Que, sim. Di, você diria que ela é uma energia tão física quanto qualquer outro tipo? Que, naturalmente. Agora podemos entrar em maiores detalhes, mas esse princípio, a raiz da coisa, é uma ideia ou um fato. Ouço tudo isso fisicamente com o ouvido, mas posso torná-lo uma ideia? Se eu escuto isso, não apenas com o ouvido, mas em meu ser, na minha própria estrutura, o que acontece então? Se esse tipo de audição não ocorrer, tudo isso se torna apenas uma ideia e eu sigo girando pelo resto da minha vida brincando com ideias. Se houvesse um cientista aqui, especialista em biofeedback ou outro tipo de estudo do cérebro, será que ele aceitaria tudo isso? Ele, ao menos, escutaria? Di, alguns escutariam, mas evidentemente a maior parte não o faria. Que, não. Mas como podemos então atingir o cérebro humano? Di, tudo isso soaria bastante abstrato para a maior parte dos cientistas. Entende? Eles diriam que talvez seja assim, que é uma bonita teoria, mas que não há qualquer prova de que ela seja verdadeira. Que, naturalmente, eles diriam que ela não os instiga muito porque não percebem nenhuma prova. Diriam que se aparecer mais alguma evidência, eles voltarão mais tarde e ficarão muito interessados. Veja bem, você não pode fornecer qualquer prova, porque não importa o que esteja acontecendo, ninguém poderá vê-la com os próprios olhos. Que, compreendo, mas estou perguntando, o que faremos? O cérebro humano, não o meu cérebro ou o seu cérebro, mas o cérebro, evoluiu ao longo de 1 milhão de anos. Uma aberração biológica poderá escapar disso. Mas como se poderá fazer com que a mente humana em geral perceba tudo isso? Penso que temos de comunicar a necessidade, a inevitabilidade do que você está dizendo. Como quando uma pessoa vê uma coisa acontecendo diante dos seus olhos e diz, é assim, certo? Mas isso requer que uma pessoa escute, que uma pessoa diga, quero captar isso, quero compreender isso, quero descobrir isso. Entendo o que eu estou dizendo? Aparentemente, essa é uma das coisas mais difíceis da vida. Bem, é a função desse cérebro ocupado, que está ocupado consigo mesmo e não escuta. Narayan, aliás, uma das coisas é que essa ocupação começa muito cedo. Quando somos jovens, ela é muito poderosa e continua por toda a nossa vida.
quando podemos tornar isso claro através da educação. Que, no momento em que percebemos a importância de o cérebro não estar ocupado, em que percebemos isso como uma tremenda verdade, descobrimos maneiras e métodos de ajuda por meio da educação criativamente. Ninguém poderá ser ensinado, nem deve copiar ou imitar, senão estará perdido. Então o problema é este. Como é possível comunicar isso ao cérebro que rejeita, que não escuta? Existe alguma maneira? Não. Se eu me recuso a escutar. Veja, acho que a meditação é um fator muito importante nisso tudo. Sinto que estivemos meditando, embora as pessoas comuns não considerem isso como meditação. Elas usam essa palavra com tanta frequência que seu significado está realmente perdido. A verdadeira meditação, porém, é esta, esvaziamento da consciência. Você está-me seguindo? Sim, mas sejamos claros. Antes, você disse que isso ocorreria através da visão intuitiva. Agora você está dizendo que a meditação propicia a visão intuitiva? Meditação é visão intuitiva. Ela já é visão intuitiva, então é uma espécie de trabalho que fazemos? Considera-se usualmente a visão intuitiva como um lampejo, mas a meditação é mais constante. Temos de ser cuidadosos. O que entendemos por meditação? Podemos rejeitar os sistemas, métodos e autoridades reconhecidas, porque são normalmente apenas repetições tradicionais, bobagens vinculadas ao tempo. Narayan, você acha que alguns deles puderam ser originais, puderam ter uma verdadeira visão intuitiva no passado? Quem sabe? Agora, a meditação é essa penetração, essa sensação de se mover sem qualquer passado. O único ponto a ser esclarecido é que quando você usa a palavra meditação, refere-se a algo mais que visão intuitiva, entende? Muito mais, a visão intuitiva libertou o cérebro do passado, do tempo. Essa é uma declaração imensa. Você está querendo dizer que precisamos ter visão intuitiva se quisermos meditar? Sim, exatamente. Meditar sem ter qualquer percepção de vir a ser. Não podemos meditar sem a visão intuitiva. Não podemos encarar a meditação como um procedimento graças ao qual atingiremos a visão intuitiva. Não. Isso imediatamente implica o tempo. Seguir um procedimento, um sistema, um método, para se alcançar a visão intuitiva é um absurdo. Ter uma visão intuitiva da ganância ou do medo liberta a mente desses últimos. A meditação, portanto, tem uma qualidade muito diferente. Não tem nada a ver com todas as meditações dos gurus. Poderíamos dizer, então, que para ocorrer a visão intuitiva tem de haver o silêncio? Bem, isso é a mesma coisa. Parece que estamos andando em círculos. No momento. Sim, minha mente tem um silêncio. Então o silêncio da visão intuitiva limpou, purificou tudo isso. Toda essa estrutura da ocupação. Sim, não há então nenhum movimento como nós o conhecemos, nenhum movimento do tempo. Existe movimento de algum outro tipo? Não vejo como podemos medir isso com palavras. Essa sensação de um estado ilimitado. Mas você estava dizendo antes que, apesar disso, precisamos encontrar alguma linguagem, mesmo que seja indizível. Sim, nós encontraremos essa linguagem. 1 de junho de 1980, Brookwood Park, Hampshire.